Olá a todos e todas, meu nome é Vitor Pereira de Almeida, sou doutorando do PPG-Com da UFJF e pertenço à turma de doutorado 2019. O título do meu trabalho é Televisão e a Legislação de Mídia na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Telejornalismo Público e Comercial no Brasil, em Cabo Verde e em Portugal. Sou orientado pelo professor Paulo Roberto Figueira Leal e co-orientado pela professora Sônia Virgínia Moreira. Esse trabalho está sendo desenvolvido na linha de mídias e processos sociais. Primeiro mapa conceitual, os caminhos que a tese vai percorrer. Então, por quê? O Brasil tem uma mídia concentrada e uma legislação fraca e não cumprida, além da falta de regulação da mídia. Então, foi pensado em que comunidade, em que grupo o Brasil pertencia, para verificar se nesses outros países também era assim, e chegamos à CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E a CPLP considera esse tema tão importante que criou a PAR, Plataforma das Entidades Reguladoras da Comunicação Social. Então, os países que têm registro atualizado dessa legislação e regulação são Cabo Verde e Portugal. Os métodos que vamos utilizar: análise documental, pesquisa bibliográfica, estudo de caso, pesquisa comparada internacional e análise de conteúdo. Como vamos fazer isso? Primeiro, pelo mapeamento das geografias da comunicação do Brasil, Cabo Verde e Portugal, dos grupos de mídia para tratar da concentração, e aí trabalharemos com canais e programação das TVs abertas, e por fim chegando à TV pública e comercial em cada um desses países, especificamente nos telejornais públicos e comerciais. Resumo, então, a tese está dividida em duas partes. Na parte 1, pretendemos realizar um estudo comparado da legislação e concentração de televisão no Brasil, em Cabo Verde e em Portugal, os três países, porque eles mantêm, Cabo Verde e Portugal, registro de legislação de mídia atualizado para a realização de um estudo comparativo das leis da concentração e da regulação da televisão pública e comercial, e o Brasil para efeito de comparação. Na parte 2, vamos analisar o conteúdo do telejornalismo nos dois países que têm o setor regulado para traçar um paralelo com o caso brasileiro não regulamentado. No Brasil, os telejornais escolhidos foram o Jornal da Cultura, da TV Cultura, que é pública, o Jornal Nacional, da Rede Globo, que é comercial. Em Cabo Verde foi o Jornal da Noite, da TVC, que é pública, e o Fala Cabo Verde, da Record Cabo Verde, que é comercial. Em Portugal, o Telejornal, da RTP1, que é pública, e o Jornal da Noite, da SIC, que é comercial. Perguntas de pesquisa: o que pretendemos responder com essa tese? Qual é o status da legislação de concentração de mídia em Cabo Verde e em Portugal em comparação com o Brasil? E 2, quais são as diferenças entre o telejornalismo público e comercial nesses países? Essas diferenças influenciam na legislação e na concentração de mídia? Hipóteses nossas são duas e antagônicas. Uma delas fala que a produção midiática desses países se estrutura de forma menos concentrada e mais democrática por terem uma participação mais sólida da comunicação pública, nesse caso especificamente da TV pública. E 2, mesmo que exista maior concentração de mídia nos dois países da PAR, ela se mostra mais plural que a mídia brasileira, por ter maior presença da mídia pública. Os nossos objetivos, o objetivo geral é analisar como se dá a legislação e a concentração de mídia em Cabo Verde e em Portugal, para em seguida realizar uma comparação com o Brasil com a finalidade de entender quais são os efeitos dessa concentração na produção telejornalística público-comercial desses países, e como objetivos específicos temos aí analisar a legislação e a concentração de mídia nos dois países membros da PAR, selecionados, pesquisar as diferenças entre a TV pública e a TV comercial nos países selecionados, a fim de entender e explicitar essas diferenças, especificamente no telejornalismo, e comparar os dados obtidos nos países da PAR com o Brasil. Metodologia e estratégias de ação, já falei um pouco para vocês. Pesquisa bibliográfica, análise documental, estudo de casos, pesquisa comparada internacional e análise de conteúdo. Sumário preliminar, nós vamos ter os capítulos, a introdução, o problema e o campo, economia política da comunicação e economia de mídia, a língua como elemento aglutinador, países, territórios e a comunicação, a TV pública e a TV comercial, objetivos e metodologias de análise, conclusões e referências. As amostras foram escolhidas 3, de 1 a 15 de julho, 1 a 15 de setembro e 1 a 15 de novembro de 2021. O intuito é fugir
dos picos das ondas do Covid, tanto aqui quanto na Europa, e das crises financeiras e políticas. Os países estudados, né? O Brasil fica na América do Sul, se tornou independente de Portugal em 1822, tem em torno de 212 milhões de pessoas e tem uma mídia de caráter comercial predominante. Cabo Verde é um país insular da África, composto por 10 ilhas e 5 ilhotas, se tornou independente de Portugal em 1975, reflexo da Revolução dos Cravos, tem em torno de 560.900 habitantes, é similar em número de habitantes a Juiz de Fora, e tem uma mídia de caráter público predominante. Portugal é um país do sudeste europeu, tem uma mídia de caráter público predominante, e em termos de população é similar à cidade de São Paulo em número de habitantes. Análise de conteúdo, aí vamos tratar das temáticas das matérias, das fontes, das presenças e valência, da geografia e da notícia, e outras categorias de análise serão acrescentadas após a feitura dos capítulos teóricos. Considerações finais: o trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento, com leituras adiantadas nos eixos da geografia da comunicação, EPC, televisão, exceto em Cabo Verde, legislação de mídia. Faltam leituras sobre lusofonia. O capítulo 2 encontra-se pronto e a análise da primeira amostra está em processo de feitura. Verificamos que é um tema pouco abordado na literatura, sendo a aplicação das metodologias no objeto de estudo uma contribuição da pesquisa, e destaca-se como dificuldade para a realização do projeto acesso ao material referente a Cabo Verde, tanto os telejornais quanto a literatura referente à televisão no país. Obrigado.